Olá a todos, muito boa noite. Bem-vindos a mais um estudo em direto da Igreja Nova Aliança Evangélica aqui em Elvas. É sempre um prazer poder trazer a vocês um estudo bíblico. Esta é a minha missão: exortar, ensinar, repreender e levar até vocês a palavra verdadeira de Deus para que todo o coração seja limpo, seja purificado e a tua vida seja abençoada. Nesta noite, o estudo que eu trago para todos vocês através da TV Vida das Nações e também da Nike Elvas, pelo YouTube, é um estudo que vai falar sobre a providência divina. E se abrirem comigo em 2 de Reis 8, do 1 ao 6, é esta a mensagem que diz a palavra do Senhor. E falou Eliseu àquela mulher cujo filho ele ressuscitara, dizendo: levanta-te e vai, tu e a tua família, e peregrina onde puderes peregrinar, porque o Senhor chamou a fome, o qual também virá à terra por 7 anos. E levantou-se a mulher e fez conforme a palavra do homem de Deus, porque foi ela com a sua família e peregrinou na terra dos filisteus 7 anos. E sucedeu que ao fim de 7 anos a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Ora, o rei falava a Geazi, servo do homem de Deus, dizendo: conta-me, peço-te, todas as grandes obras que Eliseu tem feito. E sucedeu que, contando ele ao rei como ressuscitara um morto, eis que uma mulher cujo filho ressuscitara clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o filho a quem Eliseu ressuscitou. E o rei perguntou à mulher e ela lhe contou. Então o rei deu a um oficial dizendo: fazei-lhe restituir tudo quanto era seu e todas as rendas das terras, desde o dia em que a terra até agora. Às vezes nós não entendemos os propósitos de Deus para a nossa vida. Mas quando vivemos a vontade do Senhor, recebemos a provisão e o sustento em cada momento. A mulher citada neste texto é uma mulher que veio com um filho de uma bênção de Deus, dada uma retribuição de uma fidelidade que ela teve com o profeta Eliseu. Aquela mulher era uma mulher estéril, ao qual Deus lhe deu um filho. E mais tarde, esse filho, que foi uma dádiva de Deus, também Deus o ressuscitou. Contudo, depois de um tempo de provação seca, parecia que o propósito de Deus para a sua família tinha findado. Esta mulher era uma mulher que foi abençoada depois de obedecer ao seu profeta Eliseu. Era uma mulher estéril. Era uma mulher que não podia ter filhos. Era uma mulher que também viu seu filho ressuscitar. Deus deu a provisão a esta mulher em toda a sua vida. E nesta noite eu faço uma pergunta para ti, ouvinte, querido, amado irmão. Tu tens recebido a provisão do Senhor na tua vida? Tu tens visto a provisão de Deus na tua vida realmente ser humilde, sincero dentro de ti? E pensa na realidade se Deus tem feito a provisão na tua vida. Então eu vou ensinar com a história desta mulher a buscar a provisão de Deus para a nossa vida. E o primeiro ponto que eu quero ensinar nesta noite, como você pode alcançar a provisão de Deus, como esta mulher alcançou, é ouvir a voz de Deus. Em 2 de Reis, capítulo 8, versículo 1, diz: levanta-te e vai com a tua casa e mora onde puderes, porque o Senhor chamou a fome,
ao qual virá sobre a terra por 7 anos. O profeta avisou o que ia acontecer naquela época, naquele tempo. Este aviso tinha um propósito, e o propósito era de Deus livrar esta família. Não há nada que venha sobre a tua vida que Deus não te avise através de um profeta. E esta mulher soube ouvir a voz de Deus através do profeta, quando ele disse que ia haver 7 anos de fome. Vai para uma terra distante desta. Então Deus nunca manda nada sem antes dar-nos a provisão para a nossa vida. Deus alerta-nos sempre. É importante nós estarmos atentos à voz do Senhor nosso Deus. É importante estarmos atentos à voz do profeta que Deus usa para nos alertar, para nos dar a provisão necessária para o nosso lar. Diz que em Amós 3,7: certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem primeiro revelar o seu segredo aos seus servos, os profetas. Não há nada que Deus não faça sem antes nos avisar. Quando chegar o anticristo, nós já fomos avisados. Quando chegar o chip, nós já fomos avisados. A marca, eu gosto de dizer a marca, não o chip, porque a Bíblia não fala em chip, fala na marca. Não há nenhum chip que vai ser colocado na mão. Vai ser colocada uma marca na nossa mão ou na testa. Deus já nos avisou desde o princípio da geração o que iria acontecer. E tudo o que está a acontecer nós já sabíamos. Portanto, esta mulher foi avisada pelo profeta antes de ver a fome. Ela ouviu. Então, a primeira situação para termos a provisão de Deus na nossa vida é escutar o profeta que está a pregar, o profeta que está a falar, é ouvir a voz de Deus para a nossa vida. Como esta mulher fez. Porque Deus fala sempre conosco. Nós é que às vezes, já não digo sempre, não ouvimos, não perdemos tempo, não paramos, não nos ajoelhamos. Oramos e não damos atenção a Deus quando Ele quer falar connosco. E Deus vai sempre falar connosco para que haja provisão para esses tempos. Eu sei que vai haver uma nuvem, tive uma revelação, uma nuvem negra grande sobre Portugal. Fome, vai haver muita fome, muita miséria, muita desgraça, mas Deus já nos está a avisar e Deus vai nos livrar dessa nuvem negra no nome de Jesus Cristo. O Senhor diz e quer que nós sejamos sempre com provisões suficientes para nós e para o nosso lar. Esta é a vontade de Deus. A vontade de Deus é que nós saibamos que Ele está sempre conosco. Em Romanos 12:2 diz que boa, perfeita é, agradável a vontade de Deus. Deus vai sempre dar-nos o que é bom, perfeito e agradável. Agora eu faço uma pergunta para ti. Tu tens ouvido Deus? Eu não quero que tu responda porque não vais conseguir responder. Mas tu medita no teu coração, na tua sinceridade, ser sincero com Deus. Tu tens escutado Deus na tua voz. Tu tens escutado Deus no teu coração. Tu tens escutado Deus na tua audição. Tu tens escutado Deus. Então, se não escutas a Deus, começa a escutar Deus, porque Deus está a alertar a sua igreja para o que aí vem. Assim como Deus alertou esta mulher, que 7 anos viriam de fome, e disse: sai com a tua família desta casa. E ela obedeceu. Este é o segundo ponto. Obedecer a Deus. No versículo 2 diz: levantou-se a mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Reparem que ela não fez segundo apenas só a vontade de Deus, porque ela podia ter dito, muitos de nós dizemos isso: oh pastora, espera aí, mas Deus tem que falar comigo primeiro. Deus usa os seus profetas para falar connosco. Em Oséias 4, versículo 6 diz que porque tu rejeitaste o meu conhecimento, eu também te rejeitarei a ti. E porque tu rejeitaste o meu conhecimento, eu rejeitarei os teus filhos. Se tu rejeitares o conhecimento dos profetas, Deus também te vai rejeitar a ti. Isto está escrito em Oséias 4, 6.
Diz que levantou-se aquela mulher e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com uns da sua casa e habitou por 7 anos na terra dos filisteus. A mulher simplesmente obedeceu à voz do profeta. Será que tu, nesta noite, és sincero para ti? Tu tens obedecido à voz do profeta ou tens colocado a voz do profeta em questão no teu acho, que eu penso, eu acho que é assim, deve ser assado. Amados irmãos, a mulher obedeceu a Deus e foi para a terra dos filisteus, uma terra que era vizinha de Israel. Os filisteus nunca foram amigos de Israel, nunca foram amigos do povo de Deus. Os filisteus nunca foram amigos do povo de Deus. E vocês acham que esta mulher, durante 7 anos, ela estava feliz num povo que era inimigo do seu povo? Ela não podia estar contente, mas ela simplesmente fez uma coisa que nós não fazemos hoje em 2021, é ouvir a voz de Deus e obedecer a Deus. Mas como é que eu posso ir para aquela terra se aquela terra é minha inimiga? Se o Senhor está a dizer, é para ali que tu tens que ir, então vai. Porque esta mulher teve 7 anos, mas contudo ela obedeceu ao Deus Todo-Poderoso através da voz do profeta Eliseu. A palavra de Deus diz que obedecer é melhor que sacrificar. Muitas pessoas levam a vida num sacrifício, e não obedecem a Deus. E esta falta de obediência a Deus vai levar-nos à nuvem negra. Vai nos levar à fome, ao desemprego. Ainda hoje de manhã fui meter gasola a Badajoz e dizia-me o filho de um senhor que trabalha nas bombas da gasolina. O meu pai tem 52 anos, voltou agora para o emprego e no emprego a porta estava fechada, já não havia mais trabalho para ele e ninguém lhe quer dar trabalho agora. Vejam o que está a fazer este vírus à sociedade e ao mundo. Mas Deus nesta noite está a dizer, se tu ouvires a minha voz, se tu obedeceres a mim, eu abrirei as portas do céu e derramarei a minha glória sobre a tua vida. E não serás tocado, nem tu nem o teu lar, terás emprego, prosperidade, amor, paz e alegria. Apenas ouve a voz do Senhor através do seu profeta, através da sua palavra. Apenas obedece como esta mulher obedeceu, independentemente de onde tu fores. Não seja esquisito. Se Deus te mandar ir para a direita, vai para a direita, porque ninguém melhor do que Deus sabe o que está a fazer. Quando Deus deu a voz da ordem a Isaac começou a escavar aquele poço lá no meio do deserto, chamavam-lhe de louco. E como é que vais encontrar aqui água no meio do deserto? Olha para este deserto, este calor de quase 40 graus ou 50 graus. Tu estás louco, se passaram dias e dias e dias e dias e dias e o água não aparece. Desiste. Mas Isaac nunca desistiu. Isaac deu ouvidos à voz de Deus e sabe o que é que Isaac fez? Isaac obedeceu a Deus. E porque Isaac ouviu a voz de Deus e porque Isaac obedeceu à voz de Deus, ele escavou e encontrou a sua felicidade para a sua família e para o seu povo. O que nós temos que fazer nesta noite é dar ouvidos a Deus, para que haja provisão de Deus. Se há uma necessidade, tu ouve a Deus, fala com Deus, mas também ouve a Deus, obedece à palavra do Senhor, porque quando nós obedecemos, é porque há temor a Deus. Quando tu não obedeces, é porque não tens temor a Deus. É porque tu não acreditas que Deus é Deus. Eu farto-me de ensinar isto a muitos jovens e muitas multidões. Quem obedece tem temor a Deus. É porque acredita que Deus é Deus. Uma vez eu estava a comer, e lembro-me também perfeitamente, não sei aonde, e veio-me um pensamento à minha cabeça, havia verduras bonitas, havia muita coisa bonita, e dizia assim, se Deus faz estas coisas maravilhosas para este corpo corruptível, um corpo que um dia acaba, tem fim, tem limite, quanto maior não será aquilo que Deus tem preparado para o nosso espírito. Mas é necessário obedecer à voz de Deus. É necessário ouvir a voz de Deus. Porque eu sei que se tu ouvires a voz de Deus, se tu obedeces à voz de Deus, Deus vai dar-te sustento. Somente crê, porque se tu tiveres temor de Deus, tu obedeces a Deus. Porque o diabo também tem temor e tremor de Deus, mas não obedece a Deus. Está na hora de sermos uns cristãos com os pés bem assentes no chão. Ouvir a voz de Deus e obedecer à voz de Deus dá sustento. Não pense lá que vai lá com aquela varinha mágica e o pão vai cair do céu. Não. É necessário que tu faças a tua parte. O Senhor nunca mentiu. Nunca se achou mentira nenhuma na sua boca. Apesar de ele como um cordeiro mansinho para a cruz.
E não se esqueçam que aquilo que eu ensinei semana passada, que Jesus foi à cruz, foi à cruz da obediência, não foi à cruz da delinquência. Ele foi à cruz da obediência, porque ele foi por obediência ao Pai, porque ele ouviu o Pai, e porque ele obedeceu ao Pai, e porque ele ouviu ao Pai e obedeceu ao Pai, foi à cruz da obediência, aquela cruz que era de um assassino. Queres o sustento de Deus? Ouve a voz de Deus e obedece à voz de Deus. Espera em Deus. Nós perdemos a paciência nos tempos atuais. Estamos sempre a caminhar com pressa para a esquerda, para a direita e não nos lembramos de nós próprios. Mas esta mulher não. Esta mulher ouviu a voz de Deus, esta mulher obedeceu à voz de Deus e esta mulher esperou em Deus. No versículo 10 diz que ao cabo dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e saiu a clamar ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Somente quando terminaram os 7 anos, eu repito, somente quando terminaram os 7 anos que quê? Que Deus disse ao profeta Eliseu para dizer a esta mulher e à sua família que ia haver 7 anos de fome, e ela obedeceu aos 7 anos que Deus tinha dito. Fica naquela terra. Amados irmãos, lembremos do nosso amado irmão em Cristo, em Deus, o irmão José, o rei dos sonhos, conhecido por rei dos sonhos. Quando Deus lhe deu o sonho da provisão, ele antes agiu fazendo a provisão para que quando viesse a fome e a seca, eles tinham tudo o mantimento necessário para os 7 anos que vinham de seca. Amados irmãos, muitas vezes nós até ouvimos a voz de Deus e até obedecemos a Deus, mas não temos provisão, não esperamos em Deus, agimos de forma inconsciente. E por isso é que o apóstolo Paulo disse à carta do Timóteo, capítulo 1, versículo 18, disse assim, disse que muitos naufragaram na fé. Sabem porquê? Por falta de consciência. Agiram da sua própria consciência, da sua própria vontade. Eu vou porque eu acho que é assim, eu penso que é assim. E porque eles agiram com o seu pensar, o seu querer, naufragaram na fé. Até tinham fé. Se não tivessem fé, o apóstolo Paulo não falava em fé. Tinha falado em açúcar, em pão, arroz, massa. Mas ele disse, naufragaram na fé. Eram pessoas de homens de Deus, eram pessoas de fé e naufragaram por falta de consciência. Mas a tua consciência será sempre fértil quando tu ouvires a voz de Deus, quando tu obedeces à voz de Deus e quando tu esperares no Deus Todo-Poderoso. E quando tu esperares, isso quer dizer que tu confias em Deus. O salmista, no Salmo 40, versículo 1, diz: esperei confiante pelo Senhor, e Ele inclinou-se para mim e ouviu-me quando clamei pelo Senhor, pelo meu socorro. Amados irmãos, confia, espera, porque quem espera, diz o provérbio, quem espera alcança. E se eu quero a provisão de Deus, eu tenho que aguardar o tempo de Deus. Foi fácil para esta mulher? Não foi fácil. Não vai ser fácil para nós também, nestes tempos do Covid-19. Não vai ser fácil. O que aí vem, não vai ser fácil. Mas eu quero dizer-te uma coisa. Se eu ouvir a voz do meu Deus, obedecer e esperar como esta mulher esperou os 7 anos, independentemente de onde eu estiver, Deus vai sustentar a minha família e o meu lar. Porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. Nós vivemos num tempo cronológico que podemos parar o relógio, mas não podemos parar o tempo de Deus. E o tempo de Deus é Kairos, é um tempo que não tem limite, não tem princípio, nem tem fim. Mas uma coisa eu tenho certeza, se tu esperares em Deus, verás a provisão de Deus para a tua vida. E porque tu ouviste a voz de Deus, e porque tu obedeceste à voz de Deus, e porque tu esperaste à voz de Deus, como esta mulher esperou, deixamos, e quase para terminar, Deus agir na nossa vida. A outra provisão que eu tenho que deixar é Deus agir. Reparem, amados irmãos, em Cristo, o que aí vem. Diz no versículo 4 e 5, contava ele ao rei como Eliseu restaurara a vida de um morto. Estamos a referir ao filho desta mulher.
o filho daquela mulher que era estéril, que Deus deu-lhe o filho sendo estéril e que mais tarde ele morreu e Deus restituiu a vida deste jovem. Diz que contava ele ao rei Eliseu, restaurava a vida de um morto, quando a mulher cujo filho ela havia restaurado a vida, clamou ao rei pela sua casa e pelas suas terras. Então disse Geazi: ó rei meu senhor, esta é a mulher e este é o seu filho, a quem Eliseu restaurou a vida. Amados, quando a mulher voltou à sua terra, ela viu as suas terras ocupadas. Não basta ela ter saído do seu povo 7 anos, ter vivido no meio dos inimigos, num sufoco. Ela ouviu a voz de Deus. Nós somos assim muitas vezes. Ouvimos a voz de Deus, obedecemos e até esperamos, mas não deixamos Deus agir. E esta mulher, depois de tanto sofrimento, 7 anos, que Deus poupou a vida dela e dos seus filhos, ela agora está a regressar à sua terra e encontra a sua casa ocupada, encontra as suas terras ocupadas. E ela foi ao rei reivindicar de volta tudo o que ela tinha perdido. Ela sabia que não podia, ela sabia que podia ouvir o não do rei por ter abandonado o seu povo. Mas ela chegou justamente àquele palácio em Geazi e contou ao rei todo o sucedido. Ela não basta estar 7 anos de sofrimento, mas ela obedeceu a Deus, ela ouviu a voz de Deus, ela esperou em Deus. E muitas vezes nós ouvimos a voz de Deus. Gravem, por favor, este segredo, esta chave que abre a provisão de Deus na vossa vida. Fica gravada nesta mensagem de YouTube. Vê-te nesta mulher nesta hora. Ouvir a voz de Deus, obedecer a Deus, esperar em Deus. Chegamos lá, nada aconteceu. Perdemos a casa, o carro, a família, as terras, não é? E ela saiu do povo dela, fugiu por obediência a Deus e chega agora ao pé do rei e diz: Senhor, sabes, ó rei, eu quero que aquela casa que é minha volte para mim, aqueles terrenos. E ela sabia que ia ouvir um não, que podia ouvir um não. E ela sabia que o rei podia dizer: vais voltar o quê? A casa, os terrenos? Então tu fugiste, tu abandonaste-nos a nós 7 anos, que passámos aqui fome, miséria, desgraça, e tu agora vens reivindicar aquilo que é teu, mas que já não te pertence, porque eu não quero que te pertença, porque tu fugiste. Ela podia ter ouvido isso do rei. Mas há uma coisa que antes do rei, antes do primeiro-ministro, antes do Presidente da República e antes dos maiores governantes do mundo, há um que se chama Deus de Israel. E porque ela obedeceu ao Deus de Israel, não há ministro nem Presidente da República, não há ninguém que possa pisar os seus filhos. E este rei não pôde pisar os seus filhos, porque a mulher chegou na hora certa. Será que foi coincidência quando está aqui a falar sobre ela e sobre o seu filho? Será coincidência? Isso é o que o diabo quer colocar na nossa cabeça. É mera coincidência. São coisas que o universo abençoou. O universo não te abençoa em nada. O sol não te abençoa em nada. A lua não te abençoa em nada. Não acredites nestes preceitos que andam por aí fora, que o universo dá vida, que o universo abençoa, que a estrela polar, o planeta. Amados irmãos, quem te vai abençoar é o Deus que foi que abençoou esta mulher, que é o Deus de Israel. É aquele Deus a quem Jesus Cristo disse que eu sou o caminho, a verdade e a vida e ninguém vai ao Pai senão por mim. É aquele que chama o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. É aquele que chama as coisas que não são como se já fossem. Traz à existência aquilo que não existe. É aquele que ajunta onde nunca espalhou e colhe onde nunca semeou. Não é o sol, nem a lua, nem o universo, nem a existência, nem o planeta. Não é. É o Deus que esta mulher ouviu, obedeceu, esperou
e deixou agir. E reparem, amados irmãos, que Deus está sempre na frente de tudo no tempo certo. E que não é coincidência como nos querem indicar aí o mundo lá fora. São coisas que acontecem. Foi coincidência naquela hora o homem estar a falar com o rei. Não é coincidência. Se nós abrirmos Romanos 8,14 diz que pois todos que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. E esta mulher foi guiada pelo Espírito de Deus. E porque ela foi guiada pelo Espírito de Deus, ela soube ir na direção certa quando Deus a mandou para aquela cidade e quando Deus retornou para o seu povo. Quantas vezes tentamos reivindicar os nossos direitos e não conseguimos? Isto é meu por direito, isto é assim, e não conseguimos. E tudo dá errado, nada dá certo. Então, se tu amas a Deus, acredita que Ele dirige a tua vida. Em Romanos 8,28 diz, sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Então, se cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, foi Deus que cooperou para o bem desta mulher. Porque ela obedeceu, porque ela ouviu, porque ela esperou e deixou Deus agir. Então, nunca tentes ir por ti próprio fazer as coisas. Acalma. Ouve a Deus. Obedece a Deus. Espera em Deus e deixa Deus agir. E para terminar, concluir, versículo 8,6, lindo. Entregou o rei à mulher e ela lhe contou tudo. Ela não escondeu nada ao rei. Ela contou tudo ao rei. Então o rei deu um oficial dizendo, fazei-lhe restituir tudo quanto era seu, todas as rendas do campo desde o dia em que deixou até agora. A mulher que voltou ao seu povo, vou dizer uma coisa linda e maravilhosa. Imagina-te, tu nesta hora, regressares à tua nação, que teve 7 anos de miséria, aonde não se vendia, aonde não se comprava. Então esta mulher que abalou 7 anos da sua cidade, esta mulher teria algum lucro? Então se ela não vendeu nada, se ela não rendeu rendas, se ela não cobrou rendas, se ela não deu rendas a cobrar, acham que esta mulher merecia aquelas rendas? Não, mas o rei disse, restitui-lhe tudo, rendas, casas, durante os 7 anos, mais os lucros. Ou seja, numa cidade miserável, pobre, onde 7 anos houve miséria, o rei ordenou que fosse tudo restituído, mais o lucro. Foram 7 anos de renda, mais os lucros, mais os terrenos, mais as terras. Sabem porquê, amados irmãos? E para terminar, Deus tem um propósito para a nossa vida. E este propósito não se pode falhar. Porque Deus não vai falhar nesse propósito. Esta mulher obedeceu à sua voz, esperou e deixou Deus agir na sua vida. Lê em casa, medita nesta mensagem que eu hoje disse e volta a ouvi-la mais vezes no YouTube, as vezes que for necessário, para que tu entendas o que quer dizer 2 de Reis, capítulo 8, versículo 1 ou 6. Deus restituiu tudo o que esta mulher tinha perdido. Primeiro, salvou-lhe a vida, poupou-lhe a vida, porque ela obedeceu à sua voz, esperou e deixou Deus agir. Se tu ouvires a voz do Senhor, se tu ouvires a voz do profeta, se tu obedeceres à voz do profeta, se tu esperares na voz do profeta, se tu deixares Deus agir, Deus vai restituir tudo aquilo que tu perdeste no passado até o dia de hoje. Se tu perdeste uma casa, Deus vai te restituir essa casa e outras casas. Se tu perdeste um emprego no Covid-19, ficaste sem emprego, ficaste sem dinheiro, então Deus vai restituir-te esse emprego e vai te dar os juros todos do dinheiro que tu perdeste. Amados irmãos, vamos fechar os nossos olhos nesta noite e clamar a Deus pela provisão na nossa vida. Senhor Deus Todo-Poderoso, nesta noite, obrigado por esta mensagem. Porque eu acredito que esta mulher, Senhor, que era estéril, que não conseguia ter filhos, tu deste-lhe um filho. Mais tarde esse filho morreu e tu restituíste-lhe a vida desse filho.
Ainda assim, no tempo da miséria e da pobreza, tu deste uma mensagem para eles saírem daquele povo. Eles saíram durante 7 anos. E ao fim de 7 anos regressaram. E foram restituídos pela obediência. O que eu peço nesta noite, amados irmãos, ó Deus Todo-Poderoso, é que vocês creiam que o Deus de Israel, Ele é Deus real. O mesmo que Ele fez por esta mulher, vai fazer pela vossa família e pelo vosso lar. O que nós temos que fazer é voltar ao primeiro amor. Abraçar a Cristo. Deixar as fábulas. Deixar essas pregaçõezinhas. E acreditar num Deus Todo-Poderoso que está escrito na Bíblia Sagrada, desde Gênesis a Malaquias e de Mateus até Apocalipse. Ó Deus Todo-Poderoso, tem misericórdia de nós. Ensina-nos a ouvir a Tua voz. E se ainda há alguma coisinha na minha cabeça que não funciona, retira de mim essa coisinha. E se ainda tenho pouca fé, se a minha fé não alcança aqueles objetivos, dá-me essa fé por medida certa para eu alcançar essas bênçãos. E se a minha fé não alcança o que alcançou a fé desta mulher, eu quero que me dês essa fé, ó Deus Todo-Poderoso, para que eu possa aprender a ouvir a Tua voz, para que eu possa obedecer à Tua palavra, para que eu aprenda a esperar em Ti e para que eu Te deixe agir na minha vida, assim como Tu deixaste que esta mulher fosse abençoada na hora certa do Teu tempo. Perdoa-me, Senhor, se alguma vez eu desconfiei de Ti, não obedeci à Tua voz e ainda, por cima, desconfiei da voz do meu profeta. Restitui a minha vida. Restitui a vida de todos aqueles que nos estão a ouvir através da TV da Nike e da Vida das Nações. Nesta hora, eu sei que Tu estás a tocar no coração de cada um deles. E a vida deles vai ser como a vida desta mulher. Vai ser restituído tudo aquilo que eles perderam para a Tua honra e para a Tua glória, no nome de Jesus. Deus ricamente abençoe as vossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Hey família, como estão todos? Espero que tenham tido um tempo fantástico connosco hoje, amém, com o nosso irmão Luís Fernandes e que possam ter sido abençoados com esta palavra maravilhosa, amém. Agora nós estamos a falar de ofertas. Todos aqueles que quiserem ofertar, amém, nesta obra, para levar o Evangelho mais longe, podem fazê-lo através das informações que vão passar aqui em baixo, que é o IBAN e o MBWay da nossa igreja, amém. Ponham na descrição, que é para a Nike Elvas, ok? E quero-vos falar também e relembrar que os cabazes não são só no Natal. Nós continuamos a angariar fundos para podermos fazer cabazes para as pessoas que mais necessitam e mais têm sido afetadas por esta pandemia. Amém? Cada cabaz tem um valor de 60 euros. Portanto, todos aqueles que quiserem abençoar a vida de alguém podem fazê-lo e podem comunicar connosco através das nossas redes sociais, através do Facebook e através do Instagram. Amém? Que Deus os abençoe. Vão passar alguns anúncios agora a seguir. Portanto, vemo-nos na sexta-feira às 9. Até lá. Your love breaks on me like an ocean, and I'm cold.